Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, bem-vinda. The Bluetooth device is ready to pair. Music play mode. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai curtindo essa live aí, amém? Amém. Amém. Seja bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu compartilhar aqui essa live com o pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Amém. Vai curtindo aí essa live, meu irmão. Amém. Vai curtindo aí essa live, meu irmão. Essa live, meu irmão. Unidade, Senhor. Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia, Pai. Obrigado pelo teu perdão, Pai, que nos alcança todos os dias. Senhor, Pai, que possamos te buscar cada vez mais, Senhor. Que possamos buscar a tua presença, Senhor. Que possamos buscar, Pai, cada vez mais a tua face. Buscar ser íntimos, amigos íntimos de ti, Pai. Porque só no Senhor, Pai, temos a abundância de alegria, abundância de amor. Somos completos, Pai, contigo, Pai. Que possamos cada vez mais te buscar, te louvar, te engrandecer, o seu nome. Só tu és santo, 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 Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado. Obrigado, 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 Pai. Abençoa, Pai, a vida de cada um que vai estar entrando aqui, Pai. Cada um que vai estar curtindo, comentando. Abençoa, Pai, abundantemente a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos para 1 Coríntios capítulo 7, do 1 ao 24. 1 Coríntios capítulo 7, do 1 ao 24, vai dizer assim. 1 Coríntios 7, do 1 ao 24. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Bom dia, Henrique, Deus abençoe, Pai do Senhor. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, mulher ao marido. Aleluia. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no na mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aleluia. Bom dia, mãe. Aleluia. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens
fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aleluia. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Aleluia. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. E se alguém chamando, estando circuncidado, fique circuncidado, e se alguém chamando estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncidão é nada e a incircuncisão é nada, mas sim a observação dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda podes ser livres, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo, é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo 20, vai dizer assim a palavra do Senhor. E Ben-Hadad, rei da Assíria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela, e enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhes assim: diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad. Disse: ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrilharão a
tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos o meterão nas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da terra e disse: Notai agora e vede como este busca mal, pois enviará a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. Aleluia. E todos os anciões e todo o povo lhe disseram: Não lhe dê ouvidos, nem consistas, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo que primeiro mandastes pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse: Dizer-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedendo que, ouvindo ele esta palavra, estando bêbado, ele e os reis nas tendas, disse ao servo: Ponde-vos em ordem contra a cidade. Aleluia. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Aleluia. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Aleluia. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bêbado e embriagado-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Aleluia. Vai curtindo essa live, meu irmão. Amém. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Ainda que para paz saíssem, tomai os vivos, e ainda que a peleja saíssem vivo, os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e os exércitos que os seguiam, e eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Aleluia. Então o profeta chegou ao rei de Israel e lhe disse: Vai e esforça-te, e atenta e olha o que hás de fazer, porque num decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar, e numera outro exército como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejamos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ordem à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando 1 ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios, e subiu a Afeca para pelejar contra Israel.
Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres. Marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Aleluia. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu que ao 7º dia que a peleja começou, os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia, e os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de sacos aos lombos e cordas às suas cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad: Deixa-me viver. E disse ele: Pois ainda vive, é meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por um presságio, e apresentaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde e trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles, e Acabe o fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, tais restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu Acabe: Te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele esta aliança, e o deixou ir. Aleluia. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao companheiro, pela palavra do Senhor: Ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele disse: Porque não obedecestes à voz do Senhor, eis que em ti apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhes: Ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo e vulnerando. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei num caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: Teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: Guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. E sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de um e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença? Tu mesmo a pronunciastes? Então ele se apressou e tirou as cinzas de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhes: Assim diz o Senhor: Porquanto soltastes da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do povo do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Amém? Vai curtindo essa live, meu irmão. Deus abençoe. Amós capítulo 4, do 4 ao 13.
Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor, Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra cidade. Não fiz chover sobre um campo, choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outras cidades, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aleluia. Porque é Ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, ó Deus dos exércitos, é o Senhor seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Aleluia. Provérbios capítulo 19. Provérbio 19 vai dizer assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontrarão em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo. Aquele que despeja mentiras
perecerá. Não fica bem o tolo viver de luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Aleluia. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Aleluia. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Aleluia. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Aleluia. O homem de gênio difícil, se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Aleluia. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver um homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livres de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, afastar-se das palavras que dão conhecimento. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Livro Princípios da Batalha Espiritual. No Antigo Testamento, a música era uma função sacerdotal. No Novo Testamento ainda permanece assim. Jesus, nosso sumo sacerdote, diz: proclamai o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Aleluia. Hebreus 2:12. Salmos 22:22. É claro, como um reino de sacerdotes, o povo de Deus é convidado a cantar. A música dedicada ao louvor do Senhor por uma pessoa ungida pelo Espírito de Deus pode fazer um estrago no ambiente espiritual onde estiver sendo propagada, pois abre espaço para que o Espírito seja derramado sobre as pessoas, a fim de que a consciência da presença de Deus cresça no meio do seu povo e produza juízo contra todo espírito que não glorifica a Jesus e sobre as suas obras. Aleluia. Louvor e juízo no livro de Apocalipse. Aleluia. Um dos conceitos para a compreensão do livro de Apocalipse é que normalmente os juízos liberados do trono sobre as forças malignas que operam sobre a criação e sobre o sistema do mundo são precedidos de louvores apresentados diante do trono. Esse padrão apresentado das profecias sobre os dias do fim é extremamente dedicado para a compreensão da relação entre a batalha espiritual e o louvor. Por exemplo, vai curtindo essa live, meu irmão, amém? Seja bem-vindo, bem-vinda.
Logo antes de os selos serem abertos para liberar juízo contra o sistema do mundo e o império da besta, Apocalipse 6, 1-17, a sala do trono é preenchida com um novo cântico de louvor ao Cordeiro exaltando o seu sacrifício, ressurreição e a obra redentora. Aleluia! Esse cântico é liderado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciões que portavam em suas mãos harpas e taças de ouros. Aleluia! Cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia! Santo, 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 santo. Antes do anjo do Senhor atirar fogo no altar sobre a terra, liberando trovões, vozes, relâmpagos e abalos, Apocalipse 8, 5, evento que antecede o juízo liberado pelas 7 trombetas de Deus sobre as nações da terra, uma grande multidão oferece louvores àqueles que está assentado ao trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 9-12. Ao que estar assentado no trono. Aleluia, esse louvor é maravilhoso. E as orações dos santos são oferecidas ao Senhor, junto com o incenso, junto ao altar de ouro, que se acha diante do trono. Apocalipse 8, 3, 4. Antes de se manifestar a ira de Deus contra as nações com abalos cósmicos e terrenos, de serem julgados os mortos e vivos e de serem destruídos aqueles que destroem a terra, Apocalipse 11, 8, as grandes vozes celestes louvaram a Cristo exaltando o seu reino, e os 24 anciões se prostrarão com o rosto em terra para adorar a Deus. Aleluia! Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Aleluia. Eu não sei cantar muito não, mas a gente louva ao Senhor como a gente pode. Amém? Corrupção, riqueza e exploração. Ouro e prata, gasto de ferrugens. Enquanto Tiago pronuncia profeticamente punição aos ricos corruptos, o tom de impossibilidade sobe, mostrando que a justiça de Deus começa na vida presente e segue até o dia do juízo final, quando somente os tesouros de Deus permanecerão. Ouro e prata não enferrujam verdadeiramente, mas isso ressalta o horror do julgamento divino sobre os injustos, e como sal insípido que não serve para mais nada. Marcos 9,50. A riqueza dos corruptos é inútil no juízo. Acusações contra o réu. Tiago revela o porquê de tamanho rigor na justiça de Deus sobre os ricos, e ele faz isso levando-nos a considerar a forma com que nós mesmos vivemos. Tiago 5, 4, 6. Fraude contra trabalhadores. No livro Corrupção, Desvendando o Mal de Todas as Épocas, volume 2, o autor aponta que Labão fez a Jacó no período que a patriarca trabalhava na sua fazenda. Gênesis 31, 7. Injustiça trabalhista ainda ocorre em nossos dias, assim como trabalho escravo infantil e sob condições precárias. Os ricos estavam desvalorizando o trabalho dos justos e enriquecendo às custas deles. Aleluia. Vida regalada nos prazeres, enquanto reclamavam do preço que pagavam pelo salário dos trabalhadores, os ricos esbanjavam suas riquezas. Muitos podem dizer que não é ilegal viver assim, mas como viver assim
sabendo que muitos nem têm o que comer. Mesmo o homem que adquirir suas riquezas justamente não deve viver esbanjando. Antes, deve ter a mesma atitude de Jesus e socorrer os necessitados. Aleluia. Mateus 25:35. Injustiça contra os justos. É comum ver em atos de corrupção a união de empresários em poder público. Tiago mostra que os ricos corruptos tinham acesso a juízes igualmente corruptos que condenavam os justos em conluio, levando-os à morte. Isto é muito comum em vários países, especialmente em áreas mais pobres. O profeta Miqueias já condenava essa ação e nós devemos condená-la também. Miqueias 7:3. Aleluia. Por mais terrível que seja a corrupção pela riqueza, todos nós estamos suscetíveis a ela. São muitos os caminhos para nos deixar corromper, mas há somente um caminho que nos leva à vida. Fuja de todos os caminhos corruptos, mesmo que signifique abrir mão da riqueza. O que é melhor seguir, a Deus ou as riquezas? Esperança justa. Tiago, neste texto da carta, fala diretamente aos ricos, revelando seus males e condenações, mas também fala indiretamente aos pobres, mostrando uma luz de esperança diante do sofrimento da pobreza. Ao ler esta carta, os pobres podiam ter certeza de que Deus cuidava deles. Os injustos são vistos por Deus. Tiago 5:1. Alguém que sofria diariamente com um patrão injusto, ao ler essa passagem, se sentiria confortado por saber que tais injustiças não estavam longe dos olhos de Deus. Deus estava vendo tudo isso. O que os consideram exercer atividades ilegais, corruptas, devem refletir: vale a pena ser corrupto? Diante de impunidade e injustiça comuns nos nossos dias, muitos podem dizer que sim, mas Tiago nos ensina que os atos corruptos são vistos por Deus. Então, tudo que o homem está fazendo, Deus está vendo. 2 Reis 50, 20-27. O problema de Geazi. Eliseu ajudou o general sírio Naamã a ser curado da lepra, sem custo algum. Geazi achou que deveria receber alguma coisa dele, mas Eliseu disse: porventura não foi contigo o meu coração? Deus viu o que Geazi fez, e ele foi castigado com a lepra que Naamã sofria. Daniel 4:30-31. O problema de Nabucodonosor. Deus deu uma chance a esse rei, mostrando o que podia acontecer se ele deixasse a arrogância encher o seu coração. Meses depois, Nabucodonosor preferiu palavras arrogantes e Deus executou o seu justo juízo sobre ele. Deus ouve as orações dos que sofrem. Aleluia. Mesmo sem estar em todas as 12 tribos para as quais mandou a carta, Tiago podia saber que havia homens justos sofrendo injustiças e orando. Deus o levou a escrever para esses oprimidos. Ele quis encorajá-los, mostrando suas orações que foram ouvidas. Tiago 5:4. Êxodo 3, 7-8 vai dizer: Moisés ficou intrigado diante da sarça ardente. Deus havia ouvido o clamor do seu povo do Egito, e do meio da sarça o anjo falou com Moisés. Deus estava disposto a agir para liberar o povo. Isso deve ter sido lembrado pelos que receberam as cartas de Tiago. Aleluia. Mateus 14, 13-14. Jesus ouviu o clamor dos enfermos. Jesus, ao saber que seu amigo João havia sido assassinado, quis sair para um lugar calmo, mas olhou para a multidão sofrendo. A compaixão o levou a esquecer o lamento e partir a fim de aliviar a dor daquela gente. Qualquer que estivesse sofrendo injustiça seria encorajado ao ler as palavras de Tiago, especialmente lembrando-se do ministério de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia.
santo, 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 santo. Aleluia. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, por cada pessoa que esteve aqui nesta live, Deus. Obrigado, Senhor. Vai, Senhor, de encontro à vida dela. Que essa pessoa, Pai, possa ser ricamente abençoada, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a área espiritual, financeira, emocional, Pai. Toma conta, Pai, da vida dela, que ela possa te buscar cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Senhor, cada pessoa que esteve aqui, Pai, o Senhor sabe cada situação que ela está passando, Pai. Vai lá, dá cura, liberta, Pai. Renova, Pai, as forças daqueles que estão caídos. Levanta, Pai, envia pessoas para levantar essas pessoas que estão caídas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de levar a Tua palavra, Deus. Sou grato, Deus, a Ti por tudo, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo que faz. Obrigado. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado.